Ei, gente, há um tempo atrás eu fiz um vídeo no TikTok que viralizou lá, que foi explicando sobre emoção e sobre como a gente pode entender a nossa vibração através da emoção. Então eu decidi trazer isso pra cá, ensinar um pouco pra vocês o que eu aprendi, o que eu entendi, ensinar um pouquinho sobre frequências também. Eu fiz até desenhos e esqueminhas aqui. Embora eu acho que eu vá só explicar sem mostrar, porque vai ficar um pouco ruim de ver aqui. Mas eu tô com minha colinha de toda forma. E eu quero explicar pra vocês aqui com mais calma, porque aqui a gente tem mais tempo, então eu consigo falar mais devagar também, apesar disso ser um desafio pra mim. Eu quero explicar de forma mais detalhada. Então, basicamente, eu percebi, talvez, como eu disse, todo mundo saiba disso, outras pessoas já saibam disso, mas eu percebi que a palavra emoção, principalmente no inglês eu acho que é mais fácil, que é emotion, é na verdade energia e movimento. Porque vocês lembram daquela fórmula E é igual a mc ao quadrado, que é a fórmula de Einstein, né? É energia, é o símbolo de energia. É igual a mc ao quadrado, é energia. Então, emotion, energia e movimento. Emoção, energia e movimento. Então, emoção é o movimento da energia. Sabe quando as pessoas falam assim que tem escala emocional? Vocês já ouviram falar da escala emocional? A escala emocional, ela mede o quê? Vibração. A vibração está em hertz. Então, se você está sentindo, por exemplo, raiva, tristeza, você está embaixo na escala emocional. E se você está sentindo alegria, felicidade, coisas boas, digamos assim, você está mais alto na escala emocional. E isso está sendo medido em hertz, que mede o quê? A vibração. Ou seja, quanto mais alta a sua vibração, mais alta é a sua frequência, né, em hertz, e melhor você está sentindo emoções melhores. Essa é a escala emocional. E aí, o que isso significa? Que a vibração é o que? Energia, né? É energia, são ondas. Ondas a gente não vê, porque se tivesse um aparelhinho, né, igual de medir pressão, de medir frequência cardíaca, um relógio, que a gente pudesse ficar o tempo todo ali medindo a nossa vibração, seria muito mais fácil. A gente poderia só olhar e falar: ah, tá, minha frequência tá baixa, minha vibração tá baixa, tenho que aumentar. Isso também é outra questão, como que aumenta, como que muda, que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas a questão é, seria muito mais fácil a gente pensar assim, nossa, minha vibração, minha frequência, minha vibração tá baixa, então não tá legal, tem que aumentar. Só que nós não temos esse aparelho. E aí, o que no nosso corpo que tá demonstrando a nossa vibração pra gente? A emoção. A emoção é a nossa forma de medir a nossa frequência, ou seja, emoção é o movimento da energia. Se você está se sentindo de uma forma ruim, algo que você não considera bom, ou seja, triste, com raiva, chateado, qualquer coisa que seja ruim, aquela emoção tá te mostrando que é porque você tá numa vibração baixa, numa energia baixa. E se você está se sentindo bem, feliz, aquela emoção tá te mostrando que a sua frequência está alta. E é daí que criou-se a escala emocional. Mas o que eu achei interessante foi perceber que a própria palavra já diz isso. Emotion, emoção, energia em movimento. A emoção tá te mostrando o movimento da energia. Tá te mostrando se a energia tá lá no alto ou tá embaixo. Só que eu, gente, sou uma pessoa muito mais da humanas, né? Da área de humanidades. Então, às vezes, as coisas para mim têm que ser desenhadas. Às vezes eu tenho dificuldade de visualizar. Eu penso, tá bom, entendi isso, mas como é na prática? Como é que realmente isso funciona? E é por isso que eu fiz esse esqueminha aqui, pra entender, eu fiz mais pra mim e agora vai ser útil pra vocês também, pra quem estiver aqui me assistindo, que basicamente, como eu disse, ondas a gente não vê, né? Mas as ondas têm a de frequência mais alta e de frequência mais baixa. Isso quer dizer que as ondas são ou maiores, né, ou menores. Não sei se eu desenhei aqui, se vai dar pra ver, não. Desenhei, mas tá um pouco difícil de ver. Aqui, ó, as menores, estão vendo? Maiores, menores. Tá. Então, o que acontece? Quando a sua vibração, ela tá alta e a frequência tá alta, a onda, ela tá ali mais rápida. Isso significa que você precisa de um aparelho mais calibrado ou menor, não sei se dá pra falar menor, me corrijam aí se eu tiver errada, pra captar.
E quando a onda é maior, mais longa e tal, você vai precisar de um aparelho maior, uma antena. Essa é a palavra antena. Só que eu penso como se fosse assim, uma orelha, tá? Então imaginem, eu desenhei aqui, tomara que dê pra ver. Aqui, ó. Imaginem uma orelha grande, consegue captar uma onda grande, que a orelha é como se fosse nossa antena. E uma orelha pequenininha consegue captar a pequenininha, a onda pequenininha, que tá mais rapidinho aqui. Se a minha orelha for pequenininha, né, no caso a minha antena, ela vai ter muita dificuldade de captar a grandona, porque a grandona tá aqui, ó, passou, tá vendo? E pra orelha grande, ela pode até captar a pequenininha, mas provavelmente ela vai captar várias e vai ficar um pouco confuso, vai ficar cheio de ruído. Beleza. Isso eu tô explicando como se fosse uma antena, mas é como se... Mas nós temos que lembrar que nós somos uma grande antena também, né? Por isso que tem a pineal, que é a nossa antena, mas isso é outra história e tenho profissionais mais qualificados para falar disso, depois eu posso trazer. Mas a questão nós somos uma grande antena e nós estamos captando tudo. E aí, como que a gente faz para mudar a nossa vibração ou sintonizar a nossa antena para poder receber só o que a gente quer, captar só o que a gente quer? Tudo tá no campo e a gente não consegue escolher o que a gente está captando, tá tudo ali. Ou melhor, a gente não consegue não, a gente consegue, é o que eu vou ensinar agora, mas tô dizendo assim, nós não prestamos tanta atenção, a gente tá sempre captando tudo. Como que a gente faz esse filtro? Como que a gente sintoniza? Porque no rádio a gente sintoniza ali no botão, né? Você vai virando o botão até chegar onde você quer. Mas como que a gente faz conosco isso de virar o botão? Gente, eu tô percebendo que tá balançando um pouco. O meu celular, ele tá no tripé. Mas por algum motivo eu acho que essa câmera, ela tenta me estabilizar. E aí quando eu me mexo, ó, não sei se tá dando pra ver, ó, o fundo mexe comigo. E eu não sei como tirar isso. Eu gostaria muito que alguém nos comentários me ensinasse. Porque eu tentei estabilizar e piorou muito quando eu configurei para estabilização. O que eu quero é eu mexer sem o meu fundo mexer. E eu não sei porque ela faz isso. Tipo, eu acho que deve ser uma funcionalidade boa, útil, mas eu não tô sabendo como usar. Então, por favor, deixa aqui nos comentários pra mim. Enfim, continuando. Como que a gente faz essa sintonização? A gente coloca a nossa atenção. Por isso que tem aquela frase, acho que é do Abraham, que fala: tudo que a gente coloca atenção é um pedido. A gente coloca a nossa atenção no que a gente quer. Porque aí é o que a gente chama, não, né? O que chamam de colapso da função de onda. O que é o colapso da função de onda? Isso também é uma outra coisa, mas eu vou abrir um parêntese aqui para ficar mais claro. Colapso da função de onda é porque a ciência já provou que a partícula se comporta de uma forma diferente quando está sendo observada. Isso quer dizer que antes de você observar uma coisa, tudo está ali no campo das possibilidades. Tudo pode acontecer. E a partir do momento que você observa, você colapsa a função de onda, ou seja, aquela coisa passa a se comportar de determinada forma porque você está observando. O que isso quer dizer? Para simplificar, que tudo pode acontecer até que você pense, coloque sua atenção em determinado ponto. E aí, aquilo vai acontecer daquela determinada forma porque você colocou sua atenção para aquilo. Então, vamos supor, sabe quando você faz alguma coisa e pensa assim, alguma coisa dá errado, e você pensa assim, nossa, eu sabia que isso ia dar errado. Eu já tava sabendo, eu já tava sentindo isso. Talvez não fosse dar, mas como você definiu que seria, colocou sua atenção daquela forma, aquilo funcionou. Da mesma forma para coisas positivas, pessoas que são muito positivas, que pensam, não, eu vou conseguir, vai dar certo, a coisa tende a dar certo. Esse é o colapso da função de onda, é quando a gente olha, põe atenção na coisa, e aí a onda colapsa. Antes da gente colocar nossa atenção naquela coisa, era tudo possibilidades. E aí, tanto é que eu tenho um exemplo muito bom disso na minha vida, que é, vocês sabem, ou não, para quem tá me conhecendo agora, eu acabei de chegar de Portugal, eu tava morando em Portugal. Eu vim para São Paulo e eu sou mineira. Eu precisava de um lugar para ficar em São Paulo, então eu procurei aqueles sites de quarto, porque eu precisava de um lugar mais imediato. E eu procurei os sites de quarto para conseguir um quarto para ficar, eu precisava de uma coisa mais urgente. E eu mandei num site desses uma mensagem falando: olá, tudo bem? Eu gostaria de saber se o quarto está disponível e mais informações por gentileza. E aí a pessoa me respondeu assim, algo assim, como nós não somos só números, nós somos pessoas de verdade, e você não colocou aqui o seu contato, me chama no WhatsApp se você realmente estiver interessado. Algo desse tipo.
Eu achei um pouco rude a resposta, achei que não precisava ter sido desse jeito. E decidi que, bom, sendo assim, eu não quero morar com essa pessoa, então eu não vou mandar mensagem. Aí eu percebi que eu fui um agente no colapso da função de onda dessa pessoa. Porque a pessoa pensou assim: se você for alguém interessado de verdade, você vai mandar mensagem. Eu não mandei. Logo, ela pensou que eu não era uma pessoa interessada de verdade, ou que eu era fake. Só que eu era uma pessoa interessada de verdade. Acontece que eu não gostei da tratativa e resolvi não mandar. Só que aquilo foi o colapso da função de onda dela, porque ela colocou atenção no fato de que, provavelmente você não está interessada de verdade. E aconteceu. E não iria acontecer se ela não tivesse colocado essa energia, percebe? Isso é um exemplo muito, muito claro e muito útil do que é esse colapso da função de onda. Então, qual que é a coisa importante aqui? É a gente prestar atenção na nossa emoção, que vai mostrar o movimento da energia. Então, a gente presta atenção no que a gente está sentindo, como estamos nos sentindo. E se a gente quer mudar isso, sintonizar diferente, nós vamos simplesmente mudar o nosso foco, a nossa atenção. Então, vamos supor que estamos nos sentindo mal, por qualquer que seja o motivo, ou às vezes a gente nem sabe o motivo, e você não quer mais se sentir daquela forma, você quer aumentar a sua vibração. Muda a atenção. Coloca outra coisa, vá fazer outra coisa. Vamos supor que você pense, mas eu não consigo, isso aqui tá me consumindo, isso aqui tá 100% presente, isso aqui é uma coisa muito grave que me aconteceu, ou eu tô muito melancólico. O que você pode fazer? Simplesmente vai fazer outra coisa. Vai ver o filme, vai ouvir uma música, vai assistir uma série, vai conversar com alguém. Supondo que você esteja no trabalho e não possa fazer nada disso. Muda a função. Se está fazendo uma coisa ali pro trabalho, vai fazer outra. Ou levanta, vai tomar um café, sabe? Vocês já viram um vídeo? Eu acabei de lembrar disso. Um vídeo que viralizou um tempo atrás de uma pessoa falando assim que que se você estiver no trabalho sentindo que você vai surtar ou que você vai ficar deprimido, você deve ir no banheiro e dar uma reboladinha ou rebolar lentinho, algo assim. É exatamente isso. Você muda a sua atenção, você tira o foco. E aí, quando você muda a sua atenção, você sintoniza. E quando você sintoniza, você vai conseguindo subir a sua frequência e a energia vai se movimentando diferente. E quais são os pontos de atenção de como se manifesta a energia baixa, a vibração baixa? Medo, culpa, angústia. Esses são os pontos de atenção. Se você está sentindo essas coisas, você já está sabendo que a sua frequência está baixa. E aí você simplesmente pode mudar a atenção. Não é pensar demais, porque às vezes a gente fica pensando, tipo assim, nossa, mas eu não consigo melhorar, eu não consigo mudar, eu não consigo pensar em coisa positiva. Não é sobre pensar em coisa positiva, eu acho que é aqui que tá o erro de todo mundo. As pessoas falam, você tem que ser grato, você tem que ser positivo, você tem que pensar que tudo vai dar certo. Isso é verdade, mas não é tão simples assim, tipo, tá tudo ruim, do nada eu vou pensar positivo. Não. Como que a gente faz isso? Só mudando a atenção. Tipo, eu tô aqui assistindo um filme ou fazendo alguma coisa e não tá me dando uma sensação boa, eu mudo de filme, eu mudo de canal, eu vou fazer outra coisa. Eu tô no trabalho, eu faço uma pausa, eu vou no banheiro e vou rebolar lentinho. Depois eu volto. E tá tudo bem. E aí, quando você muda a sua atenção, automaticamente sua vibração muda. Pode ser só um pouquinho. Às vezes subiu só um pouquinho. Mas aí você sobe mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E chega lá, sem perceber e sem ter que ficar se forçando a pensar positivo o tempo todo. Deu pra entender? Bom, eu vou parar por aqui. Eu ainda tô um pouco sem roteiro, apesar de eu ter tido um roteiro pra esse vídeo, mas eu ainda tô assim, deixando o meu pensamento fluir. Me falem se gostam desse formato ou não. Eu acho que é o formato que eu vou continuar por um tempo, a não ser que vocês prefiram outro, porque é onde eu me sinto mais livre, é o que eu acho que funciona. Assim, melhor para eu falar. Eu tenho um tema na minha cabeça, eu tenho as reflexões que eu fiz, mas eu trago de forma livre. Se você não me conhece, meu nome é Ariel Estevam, eu sou historiadora, professora, artista, escritora, atriz, e eu venho aqui falar todas as aleatoriedades que eu reflito, que eu aprendo. E é isso, se você gostou, me deixe saber nos comentários. Até a próxima!